Graça e paz a todos vocês que me assistem por meio desses vídeos. Amém, amados? Que bom podermos estarmos juntos novamente, meditando na palavra do Senhor. E eu quero trazer para a nossa meditação alguns versículos que estão no livro de Lamentações. E eu quero que você reflita comigo o que esses versículos trazem para nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, amados, é para nós meditarmos nela dia e noite, amém? Para conhecermos os mandamentos, os estatutos, princípios, vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não acrescentador, para mim e para a sua vida, amém? Então eu quero nesta hora meditar com você na palavra do nosso Deus. E para a nossa meditação, capítulo 3 do livro de Lamentações, do versículo 38 ao versículo provavelmente 41. Vamos meditar. Olha o que diz a palavra do Senhor para nossas vidas. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode o homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que estás nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoastes. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Fomos aqui até o versículo 43. Na tradução Almeida Corrigida, ao invés de falar desgraça, fala mal, né? Não é, na boca do Senhor não vem tanto o mal quanto a bênção. Na tradução NVI fala tanto a desgraça como a bênção. Então aqui Jeremias escreveu Lamentações, amém? Então ele traz aqui essa pergunta para o povo de Israel. Ele coloca diante do povo de Israel, né, o povo de Deus, essa pergunta. Ele começa com essa pergunta. E na realidade, amados, essa pergunta ela não se difere para mim e para você nos tempos de hoje. Ela não deixa de existir para mim e para você no tempo de hoje. Amém? Porque a Bíblia ela é viva e eficaz e ela se renova. Isso é claro se você crer e tomar posse dela como a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Como seu manual, como sua bússola para a eternidade, quando você assim pratica. Então aqui, né, Jeremias ele questiona para o povo de Israel, o povo de Deus, assim: olha, da boca do Senhor não vem tanto o mal quanto o bem? E amados, e se nós formos olhar a palavra do Senhor, porque muitos, principalmente os cristãos religiosos, eles só conseguem ver Deus como um Deus do amor. E toda a plenitude de Deus é amor. Toda a essência de Deus é amor. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, na essência dele, que é amor, ele também é zeloso, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Então nós não podemos nos esquecer disso. E o problema é que nesses últimos tempos, o povo tem pecado e achando que está de bem e de boa com Deus e que nada vai lhes acontecer, que a salvação está garantida. E eu quero, por meio desses versículos, alertar você, porque se assim é o seu pensamento, é o seu sentimento, e a sua vida, e a sua prática, e a sua caminhada, você está enganado. Muito enganado. Porque se você está quebrando os mandamentos, os princípios, os estatutos, as ordenanças do Senhor, acreditando que você está salvo porque um dia você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e então vai para uma igreja evangélica, escuta a palavra, participa, cumpre ali as ordenanças, mas está escravizado pelo pecado, dominado pelo pecado, e pensa que vai subir para o céu, de jeito nenhum, vai descer de cabeça para o inferno. Essa é a realidade. Então, meu amado e minha amada, eu quero trazer um despertamento para nossas vidas nesta hora por meio desta mensagem. Não é da boca do Senhor que vem o mal e o bem, a bênção e a maldição?
a desgraça e a graça? Quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 28, nós vamos ver do versículo 1 ao 14, bênçãos sendo prometidas para a nossa vida se obedecermos. Do versículo 15 ao 63, você vai ver maldição se não obedecermos. Do 1 ao 14, bênção se obedecermos. Do 15 ao 63, maldição se não obedecermos. Amados, o Senhor falou assim, olha, mesmo que o homem não permaneça fiel, eu permaneço fiel. E eu fui questionar a Deus. Fui conversar com Deus a respeito disso, meu amado. Eu queria entender como fica, pelo pouco que eu conheço da palavra de Deus a respeito da essência de Deus, essa condição do homem pecar e viver a fidelidade do Senhor, sendo fiel até nessa condição do pecado no homem. E Deus começou a falar comigo algumas coisas, amadas, que eu até assustei. Ele falou assim, filho, eu não posso negar a minha palavra. Ainda que o homem falha, eu permaneço fiel. Eu falei, Deus, mas qual é essa sua fidelidade diante da infidelidade do homem? Eu sou Deus, filho, eu não posso mentir. O que eu prometi, assim é, assim se cumpre. E quando digo que eu permaneço fiel, é na minha essência, na minha integridade, é no meu caráter, é na minha pessoa como Deus. Então, quando eu falo lá atrás que aqueles que não me obedecem vão estar debaixo das maldições, eu permaneço fiel no Deus que eu sou, em cumprir, em permitir que as maldições venham na vida daqueles que desobedecem. Então, quando eu digo que mesmo que o homem não permaneça fiel, porque o homem é mutável, ele muda pela circunstância, pelas condições, pelo temperamento, pelos sentimentos, pelas emoções. Eu não. Eu permaneço fiel, íntegro àquilo que eu sou. Deus soberano. Sim, sim e não, não. Então, quando o homem não permanece fiel, eu permaneço fiel. Eu vou cumprir aquilo que determinei. Eu vou cumprir aquilo que eu declarei que está na minha Sagrada Escritura. As maldições. Eu não posso me negar. Eu conheço os meus direitos diante do homem, como eu também conheço os direitos do homem diante de mim quando me obedece, como eu conheço os direitos do diabo contra mim e contra a minha criação, como eu também conheço os direitos do diabo por a vida daquele homem que desobedece. Então, eu permaneço fiel, ainda que o homem fale. Agora, se ele se manter fiel, pela minha fidelidade, por aquilo que eu declaro sobre bênção e graça na vida daqueles que me obedecem, assim também virá a bênção e a graça sobre a vida deles. Por que eu abri esse leque para esse entendimento, amados? Para descortinar aí uns mitos que existem de pessoas dizer que, ainda que eu não permaneça fiel, Deus permanece fiel. E te garante, então, que você está pecando, você pecou, que você não vai ter consequência, que você não vai ter nenhum problema porque Deus é fiel, porque Ele te prometeu bênção. Você errou, mas Ele te prometeu bênção. Cuidado, meu amado e minha amada, porque as coisas não acontecem dessa forma. Então aqui Jeremias questiona para o povo. Da boca de Deus saiu bênção, graça, como maldição e desgraça. E a Bíblia nos mostra que Deus nos dá a oportunidade de escolher a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Qual você tem escolhido? Qual tem sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? O que você tem escolhido na sua vida, para a sua vida, nessa sua caminhada na terra? No versículo 39 ele diz assim: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Amados, agora vem aqui aquilo que eu trouxe anteriormente aqui dentro de um parênteses, no entendimento de infidelidade do homem e fidelidade de Deus. Ok? Para você entender exatamente agora isso aqui. Jeremias pergunta para o povo que estava reclamando porque estava sendo punido por ter pecado. Deixa eu trazer algo para você que talvez você desconheça. Preste atenção nisso.
quando eu e você pecamos, somos reconhecidos por aquilo que a Bíblia diz. Em Romanos 3:23, todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Deus é santo e não compartilha com o pecado, com aquilo que é profano. Amém, amados? Mas a Bíblia diz que aquele que pecou, reconheceu, se arrependeu, confessou, se arrependeu, ele alcança a misericórdia. Confessou, se arrependeu e deixou, ou seja, ele teve uma conversão, ele teve uma mudança de atitude. Então, ou seja, ele se arrependeu após confessar e mudou a atitude dele, ele vai alcançar a misericórdia, ele vai alcançar a graça do Senhor. Amém? Mas isso não isenta ele das consequências. Generalizando, ele ou ela, das consequências do pecado. Ele vai alcançar a misericórdia, ele vai alcançar a graça de novo na vida dele, mas ele não vai ser isento das consequências do pecado que cometeu. Atente-se para isso, meu amado. E muitas vezes as pessoas pecam e não pensam nas consequências. Só querem viver o momento do gozo e o prazer que o pecado foi proposto e aceito por eles. O pecado é bom? É. Mas é momento. O pecado ele é momentâneo e instantâneo. E tão rápido no sentido para você curtir ele e logo ter as consequências dele que não vale a pena, mano. Não vale a pena. Se o pecado não fosse bom, Satanás não trabalhava tanto para levar o povo de Deus a pecar. Mas ele leva porque ele sabe que aquilo que ele oferece, aquilo que ele propõe, aquilo que está diante da criação de Deus, é o que o homem mais almeja nessa terra, as coisas dessa vida. E isso eu estou falando para você, amados, em relação a cristão. Não estou falando pessoas que não são cristãs, não. Estou falando para o cristão. E aqui o povo de Israel estava lamentando. Olha só. Como pode o homem reclamar quando é punido por seus pecados? O que é essa punição pelos seus pecados? A consequência do pecado. E ela vem por manifestação da ira de Deus, porque Deus não quer que o homem peque. E o homem está pecando. E aí? Talvez você se encaixe neste versículo 39. Está se lamentando desse momento difícil que você está passando. E às vezes você ainda continua escravo do pecado, já está nas consequências do pecado e está reclamando que as coisas na sua vida não mudam e não melhoram. Talvez você saiu recentemente do pecado, mas está nas consequências. Você achou que você saiu ontem, que hoje já estaria tudo bem, tudo resolvido. As coisas não acontecem dessa forma, amados. O reino de Deus é tomado por força. Então, ou seja, há um esforço para você alcançar o reino de Deus e viver o reino de Deus na terra e para a eternidade. Não é da noite para o dia, não. Perdê-lo é muito rápido, muito fácil. E o caminho de perdê-lo é o pecado. Então o povo de Israel estava aqui agora queixando, estava se reclamando, porque o negócio estava ficando estreito para eles. Mas por quê? Por causa do pecado. Talvez você esteja nessa condição. No versículo 40 ele fala assim, olha, examinemos, interessante que Jeremias se coloca, né? Examinemos, ou seja, ele não falou examinem-se, ele fala assim, examinemos, ou seja, ele se colocou na condição, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Jeremias falou para o povo de Israel, e eu trago agora essa mensagem para mim e para você. A minha vida está agradável a Deus, e agradável a Deus eu estou tendo os desejos do meu coração realizados? Porque, amados, eu enfrentar lutas porque eu estou vivendo de forma agradável a Deus, estou sendo abençoado por Deus, é uma coisa totalmente diferente de eu estar distante de Deus, pecando contra Deus e vivendo em lutas. Eu preciso entender essa diferença e é onde que eu venho agora e examino meus caminhos. Peraí, como está a minha conduta? Minha conduta está agradável a Deus? Deus fala para nós mudarmos nossa conduta. Vamos lá para o livro de Jeremias e você vai ver o Senhor constantemente usando Jeremias para chamar a atenção do povo de Israel e mudar a sua conduta perante Deus. Então ele fala assim, olha, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Nós precisamos fazer isso no final do dia, amados. Não é só no final do dia, né?
Mas durante o dia, nós precisamos parar em alguns momentos, em alguns instantes, e examinar a nossa caminhada, olharmos se realmente a nossa vida está agradável a Deus, está condizente com a palavra de Deus. E você só consegue trazer esse examinar se você tem comunhão com a palavra de Deus de forma que ela te mostre o que é certo, o que é errado, o que é bênção, o que é maldição, o que é pecado, o que é santidade. Se você não tiver comunhão com a palavra de Deus, você não tem, vamos dizer assim, uma instrução, uma direção, um princípio para você caminhar desta forma em analisar o seu caminho, se está certo ou errado. Porque se você está em pecado, o Espírito Santo de Deus não habita em você. Ele vai trabalhar para te convencer, mas não habitando em você. E isso é sério, porque ele não habita em altar profano, em altar sujo, em altar imundo, correto? Então ele diz assim para mim e para você: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E isso é a luz da palavra de Deus, amém, amados? E depois voltemos ao Senhor. Ou seja, quando é que nós, após examinarmos o nosso caminho, nós podemos voltar ao Senhor? Porque aqui ele fala, faça isso e voltemos ao Senhor. Mas eu só consigo me voltar para Deus, eu só consigo me aproximar de Deus se eu reconheço os meus caminhos à luz da palavra, peço perdão, confesso, peço perdão, me arrependo e mudo minha conduta. Aí eu consigo me voltar para Deus e Deus se voltar para mim. Porque não basta só eu fazer uma retrospectiva, fazer uma examinação dos meus caminhos à luz da palavra, ver que a palavra está me mostrando que meus caminhos estão fora dos caminhos do Senhor. Porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para eu estar no caminho, eu tenho que estar em Cristo. E para eu estar em Cristo, eu preciso viver a verdade. E eu só consigo estar na vida se eu estou em Cristo, andando na verdade, para que eu viva a vida dele. E viva ele aqui na terra. Porque a partir do momento que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. E para Cristo viver em mim, eu tenho que andar na verdade. E eu tenho que andar no caminho, pois ele é o caminho. Sem isso não tem condição. Então quando ele fala que nos voltemos para o Senhor, eu preciso examinar o meu caminho à luz da palavra, refletir, me arrepender, confessar, me arrepender e mudar. Aí me voltar para ele. No versículo 41 ele diz assim, levantemos o coração e as mãos para Deus. Interessante, né, amados? A Bíblia nos chama a atenção em levantar as mãos santas e colocarmos o nosso coração puro diante do Senhor. Nós sabemos que o coração é a sede das emoções, é a sede dos sentimentos, dos desejos, das vontades. É a alma. E ela precisa ser crucificada, ela precisa morrer, ela precisa se render ao senhorio em obediência à palavra do Senhor. Amém? O espírito está pronto, mas a carne, a alma não. A carne vai voltar para o pó, esse corpo aqui vai voltar para o pó, o espírito vai voltar para Deus. Mas a alma precisa ser convertida para ir para Deus, e se ela não se converter, ela vai para o inferno, vai para o diabo. Então o salmista, Jeremias, ele deixa aqui para mim e para você que nós temos que levantar o nosso coração e nossas mãos. Por que primeiro o coração e não as mãos? Porque, amados, toda a batalha que se trava aqui, ela vai descer, naquilo que vencer aqui, ela vai descer para o coração. Então, quando eu examino o meu caminho, a minha caminhada à luz da palavra, e eu tomo uma posição na luz da palavra, em favor da luz da palavra, então eu tenho condição então do meu coração estar rendido, principalmente diante daqueles pecados que estão ao meu redor e ao meu derredor, tentando entrar pela porta da minha vida. Então, aí o que acontece? Eu então consigo vencer aqui, descer para cá, aquilo que eu venci aqui em favor da luz da palavra, a palavra de Deus, para então eu apresentar diante de Deus um coração, levantar, ou seja, colocar diante dele, apresentar a ele um coração. E depois as mãos. Por que primeiro o coração? Porque o que você decidir aqui vai descer para cá. Se você decidiu bênção aqui, se você decidiu obediência à palavra de Deus aqui, vai descer isso para o coração. Então você também vai poder levantar mãos. Ou seja, o que significa mãos? Serviço, obra, vida, prática, tudo aqui na terra. Para ele. E nós não podemos apresentar para ele de mãos vazias, amados. Então ele pede o coração e depois pede as mãos sendo levantadas para Deus. E olha só o que ele fala.
que estás nos céus, e digamos, ou seja, então nós podemos falar com Deus, se tudo já está em ordem com a palavra, podemos conversar com Deus. Nós nos voltamos para Ele, colocamos tudo em ordem e agora nós vamos conversar com Deus. Pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Ou seja, aqui ele reconhece que ele pecou e ele reconhecia que ali ele ainda não estava vivendo o perdão de Deus. Possivelmente aqui, amados, eles estavam vendo as consequências dos pecados, né, contra Deus, e eles estavam achando que as consequências desse pecado é porque Deus não perdoou. Amados, quando eu me arrependo, arrependimento, né, é mudança de atitude. Arrependimento é realmente você reconhecer que você pecou contra Deus. Eu alcanço graça, eu alcanço misericórdia, eu alcanço favor de Deus. Isso hoje é automático na nossa vida. Pela graça que nos é concedida por Cristo na cruz, hoje ressurreto e à direita de Deus Pai. Amém? Antigamente aqui não. Aqui levava tempo, porque o Espírito Santo não habitava no homem. Então o homem reconhecia o pecado, ele se arrependia pela mudança de conduta, mas ele ainda tinha um processo para realmente viver a aceitação desse perdão de Deus. Hoje não, hoje eu confesso agora, eu me arrependo, confesso agora, eu já alcanço graça, eu já reconheço, eu já tomo posse desse perdão, e então aí eu já recebo a ação do Espírito, a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Antigamente não era assim. E aqui, né, Jeremias traz essa condição, esse reconhecimento da condição que o povo, né, estava então diante de Deus e não reconhecendo ainda o perdão e não vivendo ainda o perdão. Talvez não vivendo mesmo, porque Deus conhece os corações, amém, amados? Tem gente que confessa, pede perdão para barganhar com Deus por aquilo que ele quer que mude naquele momento, mas lá dentro ainda continua escravizado, que a qualquer momento ele pode voltar à prática novamente. Eu estou cansado de ver isso, eu acredito que você também. Versículo 43 foi até onde nós lemos, ele fala assim: Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Amados, preste atenção, eu não vou seguir aqui, mas você pode ler e você vai ver que o homem sempre precisa mudar a conduta dele, para que ele possa realmente viver o perdão, a misericórdia e a graça, sentir e viver a liberdade do perdão de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus para que ela nos esclareça e nos mostre a respeito da nossa conduta. Amém? Mas eu quero parar aqui neste momento, deixando um entendimento para nós o seguinte, amados. Para Deus não tem grau e gênero de pecado. Pecado é pecado. Quando que é que pecamos? Quando lemos a palavra e na luz da palavra sabemos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é sim, o que é não de Deus. E escolhemos obedecer ou maldição. Obedecer ou desobedecer, bênção ou maldição. Ok? Então, quando eu medito na palavra, eu tenho essa possibilidade na minha caminhada durante o dia, o tempo todo o Espírito Santo, antes de qualquer situação pecaminosa, a palavra vinha na minha mente pelo Espírito Santo e me mostrar que aquilo ali eu já estou à porta, se assim eu decidir, de quebrar um mandamento, um princípio do Senhor. Então ele fala aqui no começo a respeito que da boca de Deus vem a bênção e a maldição, a graça e a desgraça. E aí? Você está vivendo as consequências do pecado? Está sendo punido pelo pecado? Está reclamando do quê? São esses dois versículos que eu mais quero frisar para você, meu amado e minha amada, nesse vídeo. É nesses dois versículos que eu chamo sua atenção, no versículo 38 e 39. Nós precisamos entender isso. Está proposto diante de nós a bênção e a maldição, a vida ou a morte. E o Senhor ainda nos fala assim, ó, escolha, pois, a vida, para que tudo te vá bem e tenha longos anos de vida. Então, meu amado e minha amada,
Se você pecou ou está em pecado, você está sofrendo as consequências. Então não adianta reclamar. Mude a sua conduta. Amém? Que essa palavra continue falando comigo, com você. Que possamos meditar nela o tempo todo. Para que nós possamos prosperar nessa nossa caminhada aqui na terra e alcançar a eternidade com Deus. Amém? Prega o evangelho junto comigo. Copie esse link e envia para quem assim você desejar. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva lá. Clica lá no sininho para você receber as notificações aí das nossas postagens. Amém? Mas não deixe de pregar o evangelho comigo, não. Leve essa mensagem aos 4 cantos, porque se você manda para um, outro manda para outro, outro manda para outro. Quero só deixar bem claro aqui, amados, não é minha intenção de alcançar visualizações, nada disso a respeito do que o mundo pode oferecer, o YouTube pode oferecer. Não, nada disso, amados. Eu não estou aqui para me propagar. Não, amados, eu estou aqui para propagar o evangelho, amém? Eu uso esse instrumento como um meio de levar o evangelho. Eu uso o meu telefone, eu uso o meu canal, né? Aí para poder divulgar o nome do Senhor, porque convém que ele cresça e eu diminua. E assim é a minha vida, assim eu escolho viver. Amém, amados? Eu estava com outro canal que eu tinha lá já mais de 1.000 inscritos. Mais de 1.000. Porque eu não sou uma pessoa pública, conhecida, renomada no meio da sociedade cristã. Amém, amados? Como pastor. Não sou. Mas eu tive o privilégio de estar nesse canal. Tive muitas visualizações lá. Como eu tinha vídeo de algumas pessoas que eu gosto muito, como o ministro de louvores, como a Sinacha. Tinha outros vídeos lá que não eram de autoria minha. E o YouTube mudou aí, né, a forma de se utilizar esse canal aí. E nessa mudança, então, eu perdi o canal. Eu poderia mudar? Poderia. Mas isso para mim não é questão. Ah, já tinha lá mais de 1.000 inscritos. Ah, já tinha quase 500.000 visualizações. Eu tinha muitos vídeos meus lá. Muitos, mas muitos mesmo. Mas não tô aqui para isso, amados. Quem assistiu as mensagens lá, amém, glória a Deus. Quem não assistiu, não posso fazer. Mas eu tô agora com esse novo canal. Quero andar correto porque eu não quero perder essas mensagens que continuam sendo divulgadas e eu já tenho bastante mensagem aí no meu canal. Você pode entrar lá e acessar lá e ver várias mensagens. Amém? Me perdoe por tomar mais um pouquinho do seu tempo e explicar para você sobre essa oportunidade de ter esse canal aqui no YouTube e usar isso como instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor e prega o evangelho comigo. Vamos juntos levar a mensagem de salvação, as boas novas, a esses 4 cantos da terra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.